Olá, seja muito bem-vindo ao nosso 5 Minutos de Fama especial BBB 21. Nessa edição a gente vai falar sobre a primeira eliminada do Big Brother, que foi a Kerline. Ela deixou o confinamento ontem com 83,50% dos votos. Ela enfrentou um paredão triplo, né? Junto com o Rodolfo, que teve 7,88%, e a Sara, que teve 8,62%. Gente, é uma votação assim, bastante difícil, né? Ela saiu com uma porcentagem bastante alta. Aliás, já tem na internet aí um ranking dos mais rejeitados, né? Dos eliminados. E a Kerline ocupa a 5ª posição, segundo esse ranking que já tá rolando aí na internet, né? Com essa porcentagem de 83,50%. E perdendo apenas para a Aline, do BBB 5, que é a grande rejeitada de toda a história, que teve 95% dos votos. Bom, mas a gente vai falar agora sobre essa eliminação da Kerline. Durante todo o jogo, né, desde o comecinho, eu achei que a Kerline ela ficou bem planta na casa, né? Ela poderia ter participado mais, ela poderia ter mostrado um pouco mais da identidade dela, da representatividade dela dentro do jogo, e isso só foi acontecer nos últimos dias. E aí ela enfrenta a Sara num paredão que já está com uma popularidade muito boa, que é uma pessoa comunicativa, que está transitando em todos os grupos, e também o Rodolfo, que é cantor, que já tem um público dele ali segmentado, a galera fiel. E aí o que acontece? Ela acaba perdendo, né? E olha, assim que ela deixou o confinamento, seguindo o modelo do ano passado, né? Por conta da pandemia, não tem mais a passarela da eliminação. E aí o que acontece é que o Thiago Leifert acaba recebendo o eliminado lá no estúdio. E lá no estúdio, a Kerline disse que o principal motivo, né, que ela acredita que tenha levado ela a ser eliminada foi a questão da desestabilidade emocional. Ela disse que antes do confinamento, ela estava muito segura emocionalmente, de que ela poderia ficar mais tempo no jogo, óbvio, né? Até porque tá todo mundo ali brigando pelo prêmio milionário, mas ela disse que acabou se desestabilizando emocionalmente. E aí, aliás, ela acreditava que estava equilibrada emocionalmente e acabou se desestabilizando. E aí ela, né, nas palavras dela, esse foi um dos principais motivos que acabou levando à eliminação. Na minha opinião, gente, a Kerline precisava ter se mostrado mais, e ela teve a oportunidade de se mostrar mais, né? Teve a treta dela com o Lucas, né, na festa, enfim, teve um monte de oportunidade que ela poderia ter se colocado, né? Porque o Big Brother é assim, é uma disputa de egos, mas é também uma disputa por espaço. Então, ela não soube aproveitar, talvez pelo nervosismo, a gente até compreende, né? Mas o interessante é que a Kerline, ela já se inscreveu em vezes anteriores, né? E agora ela conseguiu realizar esse sonho de participar do Big Brother. Isso é muito bacana. Agora, o mais importante, gente, é que a cada dia que passa, a cada dia vivido lá no confinamento, está sendo uma grande disputa, né? Nesses 10 primeiros dias aí de confinamento do pessoal, eles já viveram acho que mais da metade do jogo, né? Já está até com um clima quase que de final. Mas é muito importante que nesse momento, para quem quiser chegar mais longe, né, para quem quiser realmente ir para a final, é importante manter a cabeça no lugar, é importante também se concentrar no jogo, porque tem muita coisa acontecendo ali para desestabilizar mesmo. Então, é importante a concentração. A Kerline, ela deixa o jogo, né, ela enfim, não vai poder participar. Como o Thiago disse no texto dele, não vai participar de alguns momentos bem interessantes do game, que como por exemplo, a volta do paredão, enfim, tem vários momentos bacanas, né? Outras festas, outros momentos ali dentro. Ela não participa mais, mas a gente torce aqui por ela, né? Porque ela é uma moça do bem, ela não causou, assim, nenhuma grande polêmica na casa, nenhuma treta, nada disso, e a gente torce para que a Kerline tenha aí uma carreira muito bacana como ex-BBB. Foram muitas as polêmicas que aconteceram nesta semana na casa do BBB 21. Mas é claro que hoje eu não poderia deixar de falar aqui no nosso quadro sobre a confusão envolvendo a Carol Conká e o Lucas Penteado. Para quem não sabe, os dois já estavam se estranhando já faz algum tempo. E aí, nessa semana, teve almoço, né? E aí, o almoço normal da casa. E a Carol, que já estava muito irritada com o Lucas, ela expulsou o Lucas da mesa
falando palavras horríveis, falando palavrões e humilhando muito o Lucas, né? O Lucas, que não é um cara de confusão, ele colocou a viola dele no saco, saiu meio cabreiro, mas isso aqui fora, a gente reverberou de uma forma horrível, de uma forma muito negativa. A Carol, na tarde de ontem, ela já fez as pazes com o Lucas, né? Eles se pediram desculpas um pro outro, mas eu não acreditei muito nessa bandeira branca que ela levantou, não, viu? Eu acho que ela fez isso como uma tática, percebendo que realmente ela tinha feito alguma coisa errada, né? E aí resolveu fazer as pazes, mas eu continuo não acreditando. Eu acho que isso tudo faz parte do jogo da Carol, que, aliás, ela tem se revelado também uma excelente manipuladora e, com certeza, ela é a grande vilã. O foco estava um pouquinho na Lumena, um pouquinho na Carol, mas agora totalmente se virou para Carol. Bom, para a gente poder analisar essa história toda, né? Eu acho que o Lucas, ele errou porque, enfim, acho que por uma questão de maturidade, por uma questão, assim, de êxtase que o jogo proporciona, ele acabou metendo os pés pelas mãos e fazendo coisas erradas. Até inventou, parece que estava bêbado numa festa e depois começou a dar em cima de algumas meninas. E aí, para os meninos, ele já queria, lá no comecinho, fazer grupo para poder votar nas meninas. Enfim, cheio de estratégias, né? Acho que também por ver edições anteriores, e aí nem sempre o que vale para uma edição pode ser aplicado na edição atual, mas ele acabou metendo os pés pelas mãos e ele reconhece isso. Então eu acho que o Lucas, ele tá errado de uma certa forma, e mesmo mostrando imaturidade, aliás, uma total imaturidade, ele manteve o caráter dele, ele soube reconhecer os erros, ele foi humilde, coisa que a Carol não foi. Por isso que eu acho que esse tratado de paz entre ela e o Lucas, para mim, ele é totalmente fake. Mas os dois estão errados, né? Eu acho que o caminho não é esse, ainda que todo mundo esteja muito sensível, porque existe o confinamento na casa, mas é importante que a gente lembre que antes disso eles estavam confinados num hotel e antes desse hotel eles estavam confinados em casa por conta da pandemia. Então, assim, eu acho que é uma somatização de sentimentos que acaba uma hora estourando. Mas eu acho que essa forma com que a Carol estourou ficou muito feia. E ela não parou por aí não, viu? Ela continua humilhando também o Lucas, além desse episódio do almoço, ela continua humilhando o Lucas durante o jogo da discórdia, na segunda-feira, e que também foi uma coisa bem pesada, bem tensa. E aí o público de casa já começa a perguntar assim, mas espera aí, eu tô pagando Globoplay, eu tô pagando pay-per-view para assistir esse show de horrores, para assistir esse monte de agressividade, e a internet lançou, né, a hashtag entretenimento não é humilhação. Eu achei incrível isso, né? Como não pensaram nisso antes, porque virou um show dos horrores. A direção da Globo ainda não se manifestou em relação a isso. No programa de ontem a gente pôde ver um VTzinho, assistir um VT falando um pouco sobre cancelamento, sobre o que mais ou menos aconteceu, mas eu acho que colocaram também panos quentes nessa história. Mas aqui fora, no mundo real, a coisa tá pegando fogo, porque já tem advogado envolvido, já tem petições para o Ministério Público, né, sobre caso de humilhação. Os artistas, alguns já estão fazendo também manifestações, como o Bruno Gagliasso, que também colocou a opinião dele, o Lázaro Ramos, que fez um texto gigante nas redes sociais defendendo o Lucas, a cantora Tereza Cristina, a Jojo Todinho, uma galera tem apoiado aí o Lucas, porque realmente a coisa ficou muito pesada. E aí, em contrapartida, os grandes juízes, advogados e conhecedores da sabedoria suprema, né, que são os haters, são as pessoas que realmente crucificam as outras na internet, também começaram a atacar fortemente a Carol. E eu acho que ainda que ela esteja muito errada, eu acho que ainda que ela esteja assim completamente perdida dentro do pensamento dela, mesmo sendo uma grande manipuladora e também uma grande jogadora, a gente não pode esquecer que aquilo ali é um jogo, aquilo ali é uma existência paralela, né? A gente não pode trazer isso aqui para o mundo de fora, porque, enfim, eu acho que nem é esse o objetivo do reality, né? Apesar da internet em peso, eu tenho conversado com muitas pessoas, o pessoal da internet, então, tá querendo ver Carol Conká crucificada. Eu acho que a gente precisa pegar um pouco leve, como eu disse, ela está super errada, ela não poderia ter feito aquilo, mas também não nos dá o direito de partir para cima com tanto ódio, né? Ainda mais nesse momento difícil que a gente está vivendo de pandemia, não dá para a gente ficar produzindo tanta energia negativa. Bom, e eu fiz outras observações aqui a respeito do esclarecimento da Carol, porque ela é uma pessoa esclarecida, ela é uma pessoa convicta
do argumento dela, das bandeiras que ela levanta. E aí, ainda que eu ache que ela tenha mais vivência do que o Lucas, ela não poderia em momento nenhum utilizar isso como arma para atacar um próximo, seja ele quem for, né, e tenha feito o que, enfim, seja lá o que for também que tenha feito, mas eu acho que foi pesado. Como eu disse, ela já reconheceu, os dois já fizeram as pazes, ainda que eu não acredite, mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente. E aí, gente, a internet toda se reuniu, né, na verdade se uniu contra a Carol e teve manifestação ontem na porta do Projac. Ontem de madrugada, logo depois do jogo da discórdia, teve manifestação no Projac, na porta da portaria 3. E aí alguns fãs, alguns telespectadores estiveram lá, fizeram um panelaço. E eu achei isso bem interessante, porque mostra o além, né, do reality. É o reality do reality. E a internet colabora muito para isso. E aí, gente, o que a gente espera é que as coisas melhorem daqui pra frente, né? Eu acho que, como eu disse, não gostei do comportamento do Lucas, não gostei do comportamento da Carol, mas eu acho que isso não justifica em nada, a atitude dela em relação a ele. E esse foi o nosso bombou na semana BBB, e bombou mesmo. Foi um assunto assim babadeiro, né, gente? Eu vou voltar, claro, com esse quadro em outras edições aqui do nosso 5 Minutos, mas sempre com polêmicas pra gente discutir. E você? O que você achou dessa confusão toda da Carol e do Lucas? Escreve pra gente, mande a sua mensagem, ou então, enfim, se comunique pra gente também poder ter esse retorno, tá certo? E a gente fica por aqui com o nosso 5 Minutos de Fama, especial BBB 21. Lembrando que o Boninho já avisou que vai ter Big Fone novamente nesta semana. O telefone vai tocar 3 vezes. A gente só vai ficar aqui ansioso para saber o dia e o que o Big Fone vai trazer de mensagem para o pessoal da casa. Muito obrigado pela sua audiência. Na quarta-feira que vem eu estou de volta no Conteúdo Liberado Play e também na USBR TV, logo depois do USBR News, com o meu querido Paulo Sérgio. A gente se encontra. Até lá!